Graças a paz, irmãos. Convido-vos a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 2, versículo 13 em diante. Vamos ler do 13 ao 17. Estamos mais um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor, alegres por causa do trabalho que realizamos ontem também, com a bênção. João 2, do 13 ao 17, diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Oremos. Senhor Deus bendito, te agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pela liberdade que temos ainda neste país de poder pregar, de poder cultuar a Ti. Que a nossa alma seja alimentada pela Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lei de acessibilidade no Brasil, ela garante o direito das pessoas com deficiência a terem acesso a todos os locais, tanto físicos como digitais. Muitas vezes isso não é respeitado. Nós temos calçadas obstruídas, nós não temos portas de acesso, rampas para deficientes físicos, e isso dificulta bastante esse acesso. Infelizmente, isso demonstra como ainda o coração e as mentes das pessoas estão insensíveis para aqueles que têm alguma deficiência física. Aqui na passagem da purificação do templo, nós vemos também que Jesus identifica ali algumas coisas que precisavam ser melhoradas no templo. Inclusive, não só nos espaços, mas também nos corações daquele povo, o povo judeu. O tema que a gente vai abordar nessa noite é a pureza e o propósito da casa de Deus. O verso 13, ele diz, continuando aquilo que o princípio do capítulo 2 coloca, que ele estava em Caná da Galileia e fica ali algum tempo. Em seguida, ao se aproximar a Páscoa, o Senhor Jesus ali se antecipa e se dirige para Jerusalém. Lembrando, irmãos, que quando a Bíblia coloca Páscoa aqui, não é a Páscoa católica como nós conhecemos, mas é a Páscoa que fala da libertação dos judeus ali do Egito, onde se comemorava com carneiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. Isso é a Páscoa judaica. E você não vê, não que eu me recorde, na Bíblia Sagrada, a igreja primitiva comemorando Páscoa. O que você vê é a igreja se reunindo para a Santa Ceia do Senhor, que é a Páscoa, nossa Páscoa cristã. Não desprezando, tirando o mérito histórico da celebração da Páscoa na igreja, mas
não pode se substituir a data anual de Páscoa no calendário histórico da igreja pela nossa Santa Ceia. A Santa Ceia, de fato, é a Páscoa bíblica, como coloca para nós cristãos. Mas não é essa Páscoa como está colocada aqui. Aqui é meramente o ritual judaico que existia na época. E Jesus, como a gente observa no início do capítulo, que Jesus ele não se absteve das suas relações sociais, mas que Jesus usava a festas de casamento, reuniões particulares para propagar o evangelho, para realizar milagres, para cumprir a missão. Aqui também Jesus, ele não deixa de ir ao templo de Jerusalém para executar assim os ritos religiosos. O Senhor Jesus, a gente seria de uma forma muito assim covarde de dizer que Jesus não era um judeu verdadeiro, mas sabemos, porém, que a sua missão não era ser igual aos judeus de sua época, mas sim dar ou confirmar a revelação de Deus, dando assim sentido a tudo o que a lei dizia. Mas o Senhor Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não se abstém da religiosidade ali da sua região, mas ele vai ao templo, ele cumpre desde criança, assim como seus pais ensinaram, todas as práticas da fé judaica. E isso é uma lição também para nós, porque nós vemos que aqui o evangelista coloca isso, a forma como Jesus se portava, e a igreja de Cristo, agora, não cumprindo ritos judaicos, não tendo por base a lei de Moisés, mas sim a lei de Cristo, o evangelho completo, a compreensão de que a divindade é Pai, Filho e Espírito Santo, também não pode se abster do serviço público de adoração. O Senhor Jesus é um exemplo para nós, porque ele nos ensina a observar e a pôr ênfase naquilo que a gente crê, assumindo assim uma prática de fé autêntica. Ele não se abstém das reuniões religiosas, pelo contrário, o texto mostra que a Páscoa se aproximava, mas Jesus já tinha assim se antecipado e se dirigido a Jerusalém. Ele entra então no templo. E ao chegar no templo, ele vê ali o comércio que existia. Qual era o propósito daquele comércio ali? Era justamente o sacrifício. Por quê? A lei de dízimos do Antigo Testamento dizia que se você não tivesse condição de levar o seu animal, a sua oferta da colheita, que era o dízimo, a 10ª parte, você deveria vender, pegar o dinheiro, ir para Jerusalém e ali comprar o material de acordo com equivalente à 10ª parte e ali oferecer no templo. Era necessário que houvesse um comércio próximo ao templo. Mas o que acontece ali é que o comércio é feito dentro do templo. Provavelmente isso era interessante para os sacerdotes que tinham ali parte daquele comércio ou algum tipo de imposto era realizado ali e se lucrava com isso. Então, o Senhor Jesus, ele chega e assim identifica o que acontece ali estava completamente errado. Mas existe um aspecto dessa entrada de Jesus no templo que às vezes passa despercebido, que é aquele momento de Jesus chegando no templo pela primeira vez, depois de iniciar o seu ministério, é cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Porque no livro de Ageu, capítulo 2, verso 9, diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. É comum a gente ver esse versículo em reconstrução de templo, né? Evangélico, principalmente. A gente vê aí, a glória da segunda casa, o cara vai fazer, reformar a igreja, ampliar a igreja e bota isso aqui. Não tem nada a ver, está tudo errado. A glória da segunda casa
era porque na reconstrução do templo, depois do cativeiro babilônico, os anciãos choraram, porque o templo que eles estavam construindo não era igual ao templo de Salomão. Os materiais eram mais precários, não eram tão caros, não havia tanta beleza como nos templos de Salomão. Então os mais velhos que tinham visto a glória do primeiro templo, eles começaram a chorar e se entristeceram, se angustiaram. Então Deus, se utilizando do profeta Ageu, diz àqueles anciãos: olhe, vocês viram a glória da primeira casa, os materiais, a beleza das paredes, do teto, do santuário, do Santo dos Santos, mas não se preocupem, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele não está falando, o Senhor não está falando a respeito das paredes, dos tijolos, das pedras. Aqui o templo já estava em outra etapa, porque Herodes já tinha feito um templo até maior. Mas a glória que Ageu havia falado era porque não era a glória de materiais que seria vista ali, mas é porque séculos depois o próprio Deus homem entraria pelas portas daquele templo. A glória da segunda casa é o Filho de Deus em carne e osso, entrando naquele templo e ensinando, e repreendendo, ou fazendo milagres, ou seja, executando o seu ministério. A glória da segunda casa, irmãos, é o próprio Jesus Cristo. E nós somos pessoas que podem, ou já desfrutam dessa glória, apesar que acreditamos que a maioria de nós nunca irá a Jerusalém. O valor de Jerusalém, de Israel lá, e a sua capital Jerusalém, é histórico, mas não há poder ali, não há mística ali, não há nada que você possa trazer, ou unção, ou poder, que você vá buscar ali. É só o valor e a compreensão histórica, porque o poder que advém de Deus, Ele está aqui conosco nessa noite. É o próprio Jesus Cristo, é a presença e consolo do Espírito Santo de Deus. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque Jesus Cristo, Ele entra naquele templo, Ele próprio em pessoa. Cumprimento de profecias, também é o cumprimento de Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde diz que o Senhor Deus enviaria o seu anjo adiante. Esse anjo se refere a João Batista. Ele é a voz do que clama no deserto, é ele que antecede a vinda do Senhor, e ele entra no templo, né? Ele não entra no templo, melhor dizendo, mas exerce seu ministério, e depois vem Jesus. Jesus sim é aquele enviado do Senhor, do qual João Batista deu testemunho, e ele entra no templo. Cumprimento de profecias. É um momento poderoso na história da revelação, na história do ministério, no início do ministério do Senhor Jesus. Ele entra ali, ele vê o que está então acontecendo, e ele não se agrada. Mas o Senhor, cumprindo ali as suas profecias, Ele está dando testemunho também da fidelidade do nosso Deus, e esta fidelidade o Senhor Jesus demonstra nos seus atos. O texto diz, João 2, versículo de número 15. Veja só que interessante. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo. Vocês sabem o que é um azorrague? Um azorrague era um chicote de 6 cordas, com ossos e chumbo nas pontas, onde era comumente usado para açoitar as pessoas. E aqui a Bíblia não diz que Jesus açoitou as pessoas, mas ele diz que ele quebrou aquilo que estava sendo vendido ali, que estava sendo utilizado ali. Ele faz um azorrague, e ele, com ira, com zelo pela casa do Senhor,
Ele quebra, ele tira, ele limpa, ele quebra, ele tira, ele limpa tudo que ali está. Ele repreende, porque ele não suporta ver a casa de seu pai sendo corrompida, não só com coisas que não deveriam estar ali, como também pela intenção dos corações em irem para o templo com outra intenção, a não serem de adorar, e sim de ganhar dinheiro. O Senhor tem zelo pela casa de Deus, zelo pelo culto ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus dá exemplo aqui mais uma vez. Devemos também manter limpo a nossa forma de estar diante do Senhor. Devemos também tirar aquilo que tem atrapalhado a nossa adoração, tanto pessoal como coletiva. Que também não criemos empecilhos para estarmos na casa do Senhor. Porque, sinceramente, irmãos, o diabo nem precisa trabalhar às vezes. O diabo, ele pode tirar uma folga boa se ele quisesse. Ele não tira, mas se ele quisesse, ele poderia. Porque a gente mesmo coloca dificuldade nas coisas. O nosso coração mau, o nosso coração dormente para as coisas do Senhor. E o diabo, ele nem se incomoda com a gente às vezes. É só deixar a gente no comodismo espiritual. Jesus dá exemplo. Ele poderia deixar as pessoas vendendo ali. Ele poderia deixar acontecendo. Mas o zelo do Senhor queimava em seu coração. E ele ali vai, quebra tudo, tira tudo e repreende ali aquelas pessoas. Exemplo para nós. Irmãos, chega o tempo, chegou o momento de nós fazermos o mesmo em nossos corações, em nossa prática de fé. Quebrar, tirar, limpar, destruir por completo aquilo que tem interiormente nos impedido de adorar a Deus. E deixar, irmãos, os empecilhos de lado e adentrar a presença do Senhor. Interessante que em Marcos, na passagem paralela, traz uma consideração que João aqui não traz. Marcos, capítulo 11, versículo 17. Marcos 11 e 17. É a mesma passagem, é a purificação do templo. Marcos traz uma fala do Senhor a respeito do que ele ensinou naquele momento. Ele diz assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Aqui a gente pode entender um pouco melhor a irritação do Senhor naquele momento. O templo estava sendo usado para comércio, mas não era qualquer parte do templo. Possivelmente, alguns concordam, principalmente pela fala, pelo seu ensino que ele diz aqui, que ele traz aqui, que era uma parte do templo chamada Pátio dos Gentios. O rito judaico era reservado para os judeus, mas naquele templo havia um espaço onde era reservado para que os gentios, ou seja, pessoas que não eram da linhagem de Israel, pessoas que não eram da fé judaica, se juntassem ali naquele espaço do templo e ouvissem o que estava sendo dito acerca da lei e acerca dos sacrifícios. A intenção do Senhor Deus era que o templo fosse a casa de oração, não para Israel, mas sim para todas as nações. E quando Jesus, o Salvador do mundo,
ele entra naquele templo, ele vê que a fé estava sendo particularizada, ela estava sendo uma fé sectarista. Eles haviam colocado uma barreira para que os gentios não pudessem se achegar ali, e haviam colocado um comércio onde era um lugar onde a glória do Senhor seria propagada aos gentios. A missão do Senhor Jesus é uma missão global, porque salva pessoas do mundo inteiro. É uma missão universal e cosmológica, porque a redenção não vem somente para homens e mulheres, mas vem para a criação inteira, até para o próprio cosmo. Ali, Jesus vê a limitação da fé dos judeus. Ele vê o quanto aqueles homens tinham um coração endurecido, porque estavam impedindo incrédulos que pudessem ouvir a mensagem da palavra ainda naquele tempo pela Torá. O ensinamento que ele estava trazendo está no versículo em Isaías: a minha casa será chamada casa de adoração para todos os povos. O Senhor ali, irmãos, se inflama no seu zelo, na sua ira, porque pessoas estavam sendo impedidas de se achegar à presença de Deus. Entendemos assim melhor o porquê do Senhor ser tão duro, ser tão enérgico naquele momento. Irmãos, a vida dos incrédulos, a vida daqueles que ainda não creem no Senhor, ela tem de ser também uma prioridade para nós. Por quê, irmão? Porque era uma prioridade para Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele se aproximou de pecadores, ele sentou com pecadores, ele entrou em suas casas. Ele não se alegrou quando viu que havia um impedimento para eles entrarem no templo. Porque, irmãos, nós já somos salvos. Se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos com Ele, nós já estaríamos lá. Irmãos, não tem objetivo nós estarmos aqui ainda, a não ser a pregação do Evangelho. Então, quando as pessoas chegam até nós, quebrados, confusos, precisando de apoio, de consolo, precisando de uma palavra, é porque Deus está querendo que nós sejamos esse canal de bênção. Tiremos o empecilho, irmão, da nossa vida. Tiremos o empecilho da proclamação, a proclamação do Evangelho, e assumamos o nosso papel de enviados de Deus. Papel de missionários, pregadores, profetas, porque a mensagem que nós entregamos, ela é poderosa. O templo estava impedido, mas Jesus tirou os empecilhos do templo. O zelo do Senhor consumiu ali, ardeu ali naquele dia, e os próprios discípulos entenderam isso. O salmista, no Salmo 69, verso 9, expressa um sentimento de fervor e dedicação intenso pela casa de Deus. Versículo 17 de João 2 diz assim: lembraram-se dos seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Esta citação é do Salmo 69, verso 9. O salmista aqui é um salmo, primeiramente é um salmo messiânico, onde fala que o Messias, ele era perseguido por causa daquilo que ele fazia para Deus. É um salmo muito forte, é um salmo lindo, é um salmo maravilhoso. Não deixe de ler esse Salmo 69. Mas diz que aquilo que o Messias faria no futuro incomodaria muita gente. Tem gente, irmãos, que se incomoda se você tiver uma vida de oração. Tem gente que se incomoda de você andar na rua com a Bíblia na mão.
Tem gente que se incomoda de você viver uma vida piedosa. Tem gente que se incomoda porque você vem à igreja. Tem gente que você incomoda até porque você dá um bom dia tentando ser agradável. Isso acontecia no ministério do Messias também. Mas às vezes a necessidade da gente ser agradável ao mundo leva-nos a negar a nossa fé. Como eu disse, Jesus podia chegar naquele dia no templo e não fazer absolutamente nada, mas havia zelo no coração dele. Zelo refere-se a um ardor ou uma paixão intensa. E ele sentia esse ardor, essa paixão pela casa de Deus, o templo de Jerusalém, que nós podemos traduzir pelo povo de Deus, a igreja, ou culto. O Senhor tinha no coração a paixão pelas coisas de Deus, e isso o consumia. O zelo da casa de Deus me consumirá. O consumir indica um comprometimento do Senhor, total, a ponto de afetar profundamente a sua pessoa, pois ele empreendeu ali, naquele momento, todas as suas energias. Quando nós somos zelosos das coisas de Deus, nós não podemos escapar a proclamar a fé, a viver a nossa fé, a declarar a nossa fé. Você é crente? Sou, graças a Deus. Porque hoje as pessoas têm sido levadas a não dizer a que fé pertencem, que têm uma vida religiosa. Não, eu não sou religioso, eu não gosto de religião. É mentira, irmãos. Nós somos religiosos sim, e a nossa religião é Cristo. A nossa religião é a verdadeira religião que religou o homem pecador caído ao Deus Santo Todo-Poderoso. É a verdadeira religião. Você é religioso sim, eu sou crente em Jesus, porque Ele é a verdadeira religião. Ali o zelo queimou, e ele deve queimar também em nosso coração. Nós não podemos nos negar a pregação, nos negar a oração, nos negar a vida piedosa, nos negar a declarar a nossa fé. Não, mas temos que ser igual ao Senhor e dizer, isso está errado, isto não é bíblico, não é assim que Deus quer para nossas vidas. Não é assim que o Senhor deseja que a coisa aconteça. Se eu ver algo errado no culto, eu devo dizer, olhe, irmãos, olhe, pastor, isso não é bíblico, eu não posso ter medo disso. Porque como o próprio pastor Diego nos ensina, no momento que nós somos recebidos na igreja, nós devemos nos submeter à autoridade dele, enquanto ele estiver andando na Bíblia. Nós devemos ser zelosos pela nossa vida espiritual e pela vida em adoração coletiva. Nós somos a geração, irmãos, da glória da segunda casa. Pois a nossa adoração é completamente realizada naquele que é eterno, Jesus Cristo. Apocalipse 21 e 22 diz assim, falando da cidade, a Santa Jerusalém, João olhou e disse assim, nela não vi templo nenhum, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Como eu já falei outras vezes, este templo, esse espaço que a gente usa, ele não é igual ao templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém serviu com o propósito de apontar a glória de Cristo, o Messias que viria. Hoje nós somos o povo de Deus, podemos nos reunir até debaixo de uma árvore e seremos a igreja de Deus do mesmo jeito. Mas o livro de Apocalipse, ele diz que a cidade santa, ela não precisa de templo. E ela diz mais, ela não precisa nem de sol e nem de lua, porque o próprio Deus ilumina a cidade. Não precisa de santuário, porque nós habitaremos, a nossa vida será um culto eterno e santo ao Senhor. Nós somos a geração da glória da segunda casa, porque nós temos Jesus e assim nós temos tudo o que precisamos. O diabo tenta colocar empecilhos na vida da igreja, ele não tira férias, mas
Irmãos, a glória do Senhor tem resplandecido sobre nós. Não troquemos momentos de adoração em casa ou na igreja por nada. Que o nosso tempo com o Senhor não seja preenchido com outras coisas. Que façamos diferente dos judeus. Que façamos diferente dos sacerdotes, que colocaram coisas para ser vendidas na porta daquele templo. E era aquele espaço que era reservado aos gentios. Nós devemos também nos lembrar que não devemos esquecer da vida missional. A acessibilidade que eu falei no início, ela é importante para que as pessoas com deficiência física hoje entrem em todos os lugares. Ali, Jesus também estava cuidando de uma questão de acessibilidade, mas não era uma acessibilidade física, mas era a acessibilidade do espírito, a acessibilidade da alma, onde pessoas caídas, pecadoras, não tinham acesso ao que era realizado ali no templo. Era também um problema de acessibilidade. Que nossos cultos e reuniões não haja empecilhos que evitem os pecadores de se aproximar de Deus. Que os nossos corações estejam abertos, que o templo esteja aberto, que a nossa casa esteja aberta para recebê-los, para acolhê-los, para orar por eles, para pregar a eles, para ensinar a eles e darmos tudo aquilo como sendo consumidos pelo zelo do Senhor, assim como Jesus o foi. Que Deus nos abençoe, que nos ajude, irmãos, dia após dia. Amém. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos e te bendizemos, ó Deus, por sermos parte dessa geração que desfruta dos benefícios da vinda do Filho de Deus à terra. Ó Senhor, te agradecemos por nossa salvação, te agradecemos pela descida do Espírito Santo, pela consolação, te agradecemos pela promessa de retorno do Senhor para buscar a sua igreja. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é conosco até o dia da consumação, Senhor. Aviva o nosso coração com zelo pela Tua palavra, com zelo pelo culto ao Senhor. Ó Jesus, como nós somos deficientes ainda em tantos aspectos, mas que o Senhor pode fazer com que nós acertemos e façamos assim a Tua vontade, Deus. Ajuda o Teu povo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.